Oi, sejam bem-vindos e hoje eu vou mostrar para vocês o AP Comfort totalmente pronto. São tantos detalhes especiais e vou mostrar também como deixamos lindo esse apartamento de 90 metros quadrados, que parece ter muito mais espaço do que isso. Começa aqui, de forma geral, pela amplitude, porque nós fizemos uma integração entre os espaços, cozinha, sala de estar e sala de jantar. Tiramos a parte de alvenaria que tinha aqui também e ficou tudo totalmente amplo. Pro lado de cá, eu tenho a mesa de jantar, que é uma mesa grande, que comporta aqui 6 a 8 pessoas. E todos os detalhes foram pensados, eles criam uma conexão entre si. Eu tenho bastante elementos de tom cinza, serralheria aqui em preto, mas eu também tenho o tom madeirado, que ele traz aquele aconchego, aquele calor aqui para o espaço. Então aqui ao lado da mesa de jantar nós criamos uma ideia de serralheria meio que suspensa, que serve aqui como um apoio. Embaixo aqui eu tenho a parte de iluminação, então ele é todo iluminado, essa parte aqui do caixilho, para dar uma sensaçãozinha de luz indireta mesmo. E aí ele segue, e pro lado de lá ele apoia um quadro, ele serve como um apoiador para objeto de decoração. E deixa eu mostrar que assim não dá para deixar despercebido, né? Que nós carinhosamente apelidamos de O Menino. Então tem o menino aqui com a iluminação, com a bolinha aqui, que né, ele, como se ele estivesse segurando aqui o mundo nas mãos. É uma obra de arte assinada. Toda a decoração, ambientação do apartamento foi pensada com muito carinho para quem vive aqui realmente. Então são em todos os pequenos detalhes. Nós temos também, além desse menino, um outro menino ali que está empinando pipa, que é um objeto também autoral, um objeto assinado e que foi escolhido com muito carinho para cá, para fazer parte de um acervo mesmo. Esse aparador ele já tinha. Então nós integramos o aparador a todo o contexto aqui do apartamento e aí juntamos objetos que ele já tinha, por exemplo, o cachorrinho, ali o dominó personalizado, com alguns itens que nós acreditamos que fazem muita conexão com a forma dele viver, a forma que ele leva todas as coisas. E vocês vão perceber vários tipos de integração. Nós temos algumas geometrias, por exemplo, aqui no pendente nós temos a geometria do pendente, que ela lembra o caixilho metálico que a gente usou também na parte da cozinha. Tudo se conecta e eu quero mostrar como essa ambientação faz sentido aqui, tá? Viemos direto, aqui eu tinha uma parede que fechava a cozinha para o lado da sala, então nós tiramos essa parede, ficou tudo aberto, e aí optamos por colocar esse sofá, que ele é tipo uma ilha. Eu consigo ficar desse lado do sofá e do lado de cá também. É um sofá super confortável, muito bonito também. E além dessa função de ter os dois lados aqui para que a gente possa sentar, nós também temos o puff nessa ponta aqui. Isso faz com que, quando for receber pessoas, o ambiente fique totalmente integrado. Então, eu posso ter alguém ali na cozinha fazendo alguma coisa, posso ter alguém aqui na mesa tomando alguma coisa, conversando, e também tenho toda essa opção de sofá aqui para atender. E esse puff aqui da ponta ajuda muito nisso, porque ele não cria um bloco, ele não tem uma lateral fixa, não deixa, então uma pessoa consegue ficar sentada de lado, na ponta de lá, na ponta de cá, criando essa integração entre as pessoas. Uma curiosidade desse sofá, além de todas as coisas que eu mostrei, que ele é meio que multifunção, ele também é elétrico, ele aqui é automatizado, olha que maravilha. É um sistema de touch super delicado, é só um botãozinho que tem aqui na lateral e ele vai, olha, até o final. É uma cama, gente, olha isso. Virou literalmente uma cama. E para voltar, só encostar aqui também no outro botãozinho, são dois, né? E aí ele retoma aqui todo o sofá. Como nós temos uma estrutura de sala, né, grande, um home todo integrado, uma televisão gigante aqui, imagina que delícia. Ficar aqui, assistir um filme deitadinho, super confortável. Desta forma que ele tá aqui, ele já é muito confortável, porque esse sofá ele é bem fofinho, bem macio e apoia bem as costas. Mas, estendendo, ele funciona como uma cama. Falando de detalhes e de acabamentos, nós optamos por trabalhar um efeito cimento queimado nas paredes. Ele é um efeito fosco,
Então você vai ver que ele é um cinza, que ele tem umas pequenas nuances. A ideia da serralheria, que traz esse sentido um pouquinho mais industrial, o cimento queimado traz isso também pra gente. Então colocamos o cimento queimado na parede toda do home, a TV ela vem direto aqui, não tem painel. Temos uma iluminação indireta e vocês vão sentir as inserções de tons madeirados. Então ela vai acontecer aqui na prateleira, ela vai acontecer aqui na base de apoio. E aí trouxemos os elementos, alguns um pouquinho mais terrosos, que são os elementos decorativos. Esse apartamento, além de ter muito design contemporâneo, a gente pensou também no quanto que ele gosta de arte. Então tem alguns detalhes que são extremamente especiais. Nós temos aqui nessa parede um de Cavalcante, que é a coisa mais linda. E não é sempre que a gente tem obra de arte nos apartamentos, né? Então a gente tem aqui um de Cavalcante com a moldura também em madeira para fazer a conexão com todo o apartamento. E temos também alguns outros elementos especiais que, para mim, ela é arte e arte com muito sentido. Por exemplo, esse quadrinho aqui, que é um quadro que ele tem há muito tempo, que tem uma história, um significado muito importante para ele, que é ele, a avó dele. Então a gente pensou, desde o momento que projetou, em um lugar especial para ele. Então foi projetado para ficar nesse painel com essa iluminação dando destaque, porque ele tem um sentido diferente. Então é o Fusca, que era da avó dele, ele lembra de todos os passeios que eles faziam juntos, e a gente quis colocar isso daqui como uma forma de homenagem e uma forma de sentir que o espaço que ele mora conta a história dele também. Mantendo a ideia e a linha de integração, exatamente onde eu estou era a porta que fechava, né, a sacada da sala. Então olha que legal quando deixamos tudo aberto. Pro lado de cá temos uma bancada de apoio. Ele preferiu não ter churrasqueira. Então mesmo assim nós deixamos uma bancada com a pia. A mesma pedra que nós trabalhamos aqui, trabalhamos na cozinha, vocês vão ver. E aqui ele tem mais uma função de tipo de cristaleira, de adega. Nós temos o armário embaixo, a cervejeira. Todos os elementos aqui são tão especiais, são tantos detalhes decorativos que foram pensados para cá. Se você vê essa bandeja, ela tem as mesmas bolinhas que conecta com o quadro que nós temos lá na mesa de jantar. Então são todos os detalhes que vão conectando. A parte aqui da cristaleira, então tem todas as taças, né? Os copos aqui que são super diferentes, que ele tem bom gosto. E olha as garrafas, as bebidas também, uma mais linda que a outra. Elas estão escondidinhas aqui porque aqui bate bastante sol, então não dá para deixá-las no sol o tempo todo, né? Então quando vai receber alguém, desce elas, mas a ideia é elas ficarem por aqui mesmo. E uma mesa aqui de apoio para aqui, vou comer alguma coisa, tomar uma bebida, jogar alguma coisa, tem essa mesa pequena aqui de apoio na varanda. Como eu disse para vocês, ó, são muitos detalhes que conectam uma coisa à outra aqui nesse apartamento. Continuando aqui toda a varanda, nós temos aqui o espaço todo integrado, então temos as persianas, né, tela solar, que elas são padrão de condomínio. Aqui também tem a automação. Para cá, quando integramos uma varanda, nós temos a condensadora. É um apartamento, né, como eu disse, de 90 metros. Então, normalmente, a condensadora fica nessa varanda. Nós fizemos essa caixa aqui. Ele tem por dentro uma caixa de vidro. E aí, aqui por fora, nós fizemos essa marcenaria que ela funciona como um aparador com objetos de decoração. Aqui um banquinho também. Mais espaço para conversação. E olha aqui atrás de mim, nós trouxemos o Fusca, que tem todo esse sentido emocional para ele, para contextualizar com todo o espaço aqui. A iluminação do apartamento acontece de forma linear. Na varanda nós temos os perfis, aqui na sala nós temos o trilho. Ele parece um perfil, só que nós temos os spots que podem ser direcionados e esse compridinho que faz a luz difusa, né? A luz que faz a sensação de maior acolhimento, assim. A pontual, ela é mais no sentido de decorar, de marcar um ponto certinho. Você vai perceber essa iluminação também aqui na bancada, porque nós fizemos um L aqui que faz a iluminação de toda essa bancada. Mas antes de mostrar aqui todos os detalhes dessa cozinha integrada maravilhosa, eu vou mostrar para vocês o lavabo. O lavabo é todo azul, papel de parede em 100% aqui das paredes.
E no chão nós trabalhamos o mesmo porcelanato que foi trabalhado em toda a casa. Então, sala, cozinha, lavabo, varanda, tudo com o mesmo porcelanato. E aqui nós não usamos nem soleira, usamos a mesma peça do porcelanato para fazer a ligação aqui entre os dois espaços. E é lógico que o lavabo tinha que ter uma obra de arte também. Aqui ao fundo nós temos um hino escorradinho, também a coisa mais fofa, e ornou completamente com esse banheiro por conta de todos os tons. É um menino que parece estar empinando pipa também. Temos alguns outros elementos decorativos que trazem vida para cá. E na lateral nós colocamos um vaso preto. Esse vaso inclusive era até dele. Nós só colocamos as flores, que elas são umas flores de tecido. Também é de uma designer, que essas flores são bem legais. Bancada, trocamos a pedra, fizemos uma pedra linear aqui com apoio. E olha, quando eu falo detalhes, são todos os detalhes. Esses vasinhos aqui, eles são de mármore, são em mármore azul. E aí temos a mesma plantinha em tecido que temos no vaso na lateral. Nós colocamos ela aqui também e faz a conexão entre um e outro. E aí a reforma do lavabo foi completa. Espelhão, pegando toda a parte aqui da parede com essa iluminação indireta. A cuba nós usamos a pedra branco prime, que a gente costuma usar essa pedra em lavabo porque ela tende a manchar um pouquinho, só que como no lavabo a gente não usa no dia a dia, ela é super eficiente para isso. E também tem toda a questão do cuidado, né? O legal é que ficou uma boa cuba com um espaço bom de apoio. E aqui, apesar de ser uma cuba esculpida, nós sempre fazemos isso. Nós fazemos com essa tampa interna aqui, ó, removível. Então, se preciso fazer a higienização, é só tirar essa tampa, ó, ela vem com um pezinho aqui de pedra, e aí consegue fazer a higienização. Internamente é uma cuba normal, não tem nada fixo. Optamos aqui pelos metais no cromado, acredito que orna muito com o lavabo e deixou o contexto bem bonito e muito moderno também. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa belíssima cozinha. Como eu disse, é tudo integrado, né? Temos essa bancada maravilhosa, olha que profundidade legal. Do lado daí nós temos armário e espaço para uma adega, tudo isso é armário. E ela tem essa profundidade justamente para que do lado de cada cozinha eu tenha espaço para banqueta. Eu tenho duas banquetinhas aqui, ó, vou sentar aqui para vocês verem. Então, eu consigo tomar um café da manhã rápido nessa bancada. Ela faz toda a integração do espaço, serve de apoio também. Aqui, nós optamos por não fazer aquelas torres altas de forno e micro-ondas. O micro-ondas veio para o lado de cá. Embaixo temos uma gaveta, porque todo espaço precisa ser aproveitado, lógico, né? Olha que lindo, o micro-ondas é preto. E para cá temos o forno e o cooktop, que é o cooktop de indução. Essa pedra é o preto São Gabriel escovado. Olha como ela fica mais sofisticada, não é mesmo? E pensar que é um dos elementos naturais que a gente tem aqui no Brasil em abundância, né? Todos os detalhes foram se encaixando aqui. Então a cuba, ela é também num acabamento mais escuro, ela lembra um inox um pouco mais cinza, vocês vão reparar. E nós fizemos o sistema de instalação dela, ó, nivelado. Então não temos aquela alturinha, né? Aquele dentinho entre um espaço e outro. Então ela fica totalmente nivelada aqui. Isso ajuda e facilita no dia a dia de higienização. Torneira também preta. Pro fundo colocamos um revestimento. Ele é uma pastilha mesmo, que ele vai ter muito semelhante ao acabamento do porcelanato do chão. Até esses detalhes, essas nuances assim, eles são extremamente semelhantes. Então esse acabamento, ele é muito semelhante ao acabamento que nós usamos aqui no piso. Essa parte da cozinha como um todo, repare que ela funciona como um bloco. Então temos o tom cinza, é um MDF nesse cinza mate, que ele não tem brilho, faz toda essa volta, o espaço da geladeira, todos esses armários aqui de apoio, iluminação também, na parte de baixo, que auxilia na iluminação da bancada. E não temos puxadores, as portas elas foram feitas passando, então ela tem só uma cave aqui, onde nós encaixamos perfeitamente a mão, e aí temos a abertura do armário. Optamos pelo depurador Slim,
vem logo aqui abaixo do armário, ele quase passa despercebido, né? Mas tá certinho aqui com a parte do fogão, que também ele acaba ficando super slim por ser um cooktop de indução, né? Fica só o vidrinho. E aqui abaixo o forno e a parte de auxílio das gavetas também, todas no acabamento cinza, mais a lava-louça. E aqui temos a lavanderia. A lavanderia, normalmente recebemos com aquele caixilho branco, né? E a ideia de integrar aqui todos os espaços é trazer um pouco de privacidade aqui para a área da lavanderia, mas nós não queríamos que ficasse com uma cara de porta de lavanderia. Então tiramos aquele caixilho branco que a construtora entrega e fizemos essa porta, que é toda no caixilho metálico, estrutura metálica, com esse vidro que ele tem os micro quadriculados, bem pequenininhos. Ele funciona como um semifosco, ele vaza um pouco de iluminação, mas ele garante que aqui a lavanderia esteja toda oculta. E não é porque a lavanderia que é desorganizada, né, gente? Como tudo aqui foi pensado nos detalhes. Essa lavanderia é a coisa mais linda. Toda no revestimento também, o mesmo que nós usamos no chão, usamos em toda a parede. Até o varal, ele é preto. A bancada aqui é a mesma pedra que trabalhamos na cozinha. E pro lado de cá nós tínhamos uma espécie de parede sobrando. Nós abrimos esse nicho e fizemos um armário aqui piso-teto, que ele serve de apoio para guardar, né? Escada, todas as coisas que de dia a dia, materiais, né? Coisinhas do cachorro, tudo dia a dia de lavanderia, ele tá guardado aqui. E aqui nós optamos por fazer no MDF madeirado. E aí quando a porta tá fechada, você tem um ambiente totalmente discreto e oculto. Ele passa totalmente despercebido de ser uma lavanderia. O que eu mais gosto nos ambientes integrados, principalmente quando falamos de plantas de apartamentos, até ali os 90 metros, é que eles dão a sensação que o seu apartamento é muito maior, né? Você chega aqui nessa sala e pega a amplitude dela como um todo, aonde temos estar, jantar, a parte da cozinha e a varanda, e você tem realmente uma iluminação natural confortável, você tem um espaço que permite uma convivência entre os moradores, né? Ou quando você vai receber pessoas. Então, eu gosto muito disso quando falamos de integração de ambientes. Se me perguntarem qual que é a sua preferência entre deixar a cozinha totalmente fechada, a varanda com caixilho, a minha preferência sempre vai ser integrar os espaços para que a gente ganhe tudo isso aqui que ganhamos nesse apartamento. Agora vamos ver a área íntima. São 2 suítes e eu vou mostrar para vocês primeiro a suíte de hóspedes, que tem mais cara de escritório do que de suíte mesmo, de quarto. Para esse espaço, nós já fizemos uma troca de piso. Vocês vão reparar que aqui nós temos o piso vinílico. Ele é um piso um pouquinho mais quente, também ele está num tom madeirado, que traz uma sensação de mais conforto para o espaço como um todo, tá? Nós fizemos uma intervenção entre portas aqui. A porta da suíte do banheiro que está aqui à minha direita, na verdade, ela originalmente abria para o lado da sala. Então, trouxemos a porta para cá, ganhamos esse espaço aqui de circulação. Aqui um guarda-roupa, ele é piso-teto mesmo, para ter função de guarda-roupa, se efetivamente quiser usar esse espaço como um quarto depois. E para cá fizemos uma grande bancada, que serve aqui para escritório mesmo, home office. Aqui no fundo, nós colocamos o painel madeirado, mas ele não é lisão e também não é ripado. Ele é mais espaçado, tá vendo? Nós chamamos de lambris. Temos a prateleira de apoio, livro, né, gente? Nunca é demais, todos esses livros que são dele, as decorações, esses armários aqui superior. Repara que a gente não usou muito puxador aqui, né? Então as portas, elas têm esse passante aqui, a própria porta passa e aí conseguimos fazer a abertura por aqui. Isso garante um desenho de marcenaria mais linear e mais limpo também. De forma geral, ele fica mais clean. A bancada com função de escritório, então temos uma cadeira realmente de escritório. E aqui na bancada nós temos 3 gavetas, ó, que aí serve para guardar as coisas que usa mais no dia a dia. Sofá-cama, ele é um sofá estreitinho, mais aberto, ele fica do tamanho de uma cama de casal. Colocamos uma arandela também para fazer
um charme e ela também realmente serve de apoio aqui. Se estiver lendo alguma coisa e deixar toda a iluminação apagada, é uma arandela articulada, ó. Então isso daqui é bem legal. E nessa parede colocamos um apoio decorativo para quadro, para livro. E ele tem algumas coisas bem legais. Olha esse aqui, o disco do Beatles. Então, por si, o cliente já tem muitos objetos decorativos que são bem bonitos e nos ajudou a compor todo o apartamento. A iluminação daqui também trabalhamos com perfil, é um perfil bem fininho, que ele faz a iluminação difusa em todo o quarto. E agora vamos ver o banheiro dessa suíte. Esse banheiro, como eu falei para vocês, trocamos a abertura da porta. Originalmente, essa porta ela abria nessa parede. Então, aqui no banheiro, como funcionou a circulação? A porta, por estar mais ou menos no meio aqui, ela abre entre o vaso e a bancada. Então, você consegue usar aqui a bancada também confortável. Usamos o quartzo. Essa pedra é uma pedra sintética, é o cinza clean. Essa pedra ela não mancha, ela não absorve água, mas também optamos por colocar uma cuba em louça mesmo, uma cuba de apoio, que fica bem bonita e funcional. E esse tom de branco, ele casa com a louça do vaso sanitário, que nós fizemos também a troca do vaso sanitário, e dos metais de forma geral, que tá tudo no cromadinho. Repara também que o revestimento que colocamos nessa parede para dar uma ênfase, né? Um charme diferente, ele tem uma textura muito bonita. E essa textura, ele lembra exatamente o mesmo acabamento da cuba e do vaso, que ele lembra uma cerâmica esmaltada. E ficou super moderno. Essa serralheria, que ela vem como um apoio e funciona como o porta-toalha, também foi desenhada para cá. E o espelho que encaixa aqui, trazendo essa iluminação indireta. Você repara que ele tem a iluminação por toda a parte de trás. O armário embaixo com duas portas de giro, armário de apoio com prateleira. E para cá nós temos o box. Ele funciona num formatinho diferente esse banheiro. O box é um pouquinho menor, nessa profundidade total. Fizemos piso-teto. Temos o nicho dentro do box iluminado. Uma coisa diferente é o toalheiro, que ele tá nessa lateral aqui do box. E esse box nós optamos por usar esse puxador slim. Quando ele tá fechado, você mal percebe que isso daqui é um puxador. Ele fica extremamente discreto e aí nós não temos aquele pino, né? Nós temos uma barra de metal que serve como puxador. Então fica bonito e discreto. E o box piso-teto, porque nós temos uma janela grande, então tem bastante ventilação, optamos por fazer piso-teto. Um banheiro que é clean, ele é muito atemporal e as cores, as escolhas dos materiais que foram feitas aqui foi justamente para isso. Para que passe aqui 5, 10 anos e as pessoas entrem aqui nesse banheiro e tenham essa sensação que não é um design, um produto que está ultrapassado, sabe? Que ele não está datado. Acredito que a gente conseguiu fazer bem esse papel. E como eu disse, para mim um dos charmes é esse revestimento, que ficou a coisa mais linda. E assim ficou a nossa suíte e escritório. Como vocês puderam ver, conseguimos deixar um espaço atemporal e também multifuncional. Se quiser usar anos e anos como escritório, funciona muito bem. Mas se quiser transformar isso daqui num quarto, é só estender aqui o sofá-cama ou até mesmo trocar por uma cama de solteiro que comporta confortavelmente. Agora eu vou mostrar para vocês a suíte master. Suíte maior do apartamento e ela tem um closet junto. A gente começa com a planta dela que forma esse corredor grande aqui lateral. Nessa porta é o banheiro e nessa porta aqui é o closet. Vou mostrar aqui também no detalhe para vocês. Nós fizemos esse painel em marcenaria com a porta de correr, que ela vem através desse painel que abraça todo este pedaço. Essa lateral é a lateral do guarda-roupa. Nós fizemos os frisos para parecer mesmo um painel e não uma lateral de um armário piso-teto. Olha a organização desse closet. Se não enche os olhos, começa por aqui que nós temos todos os tênis dele nessas caixinhas de acrílico separados um a um, tá? Coisa mais linda.
tudo dobrado, organizado. Nós chamamos uma personal organizer para fazer, né, toda essa estrutura, deixar tudo certinho. Para cá, toda a parte de cabideiros. Então, nós temos esse grande L de cabideiros, então separado por polos, por camisas longas, e aí ele vem por separação de cor, até as roupas mais pesadas, os casacos, e a parte de baixo, as calças. Ele tem só um pouquinho de perfumes, né? Que também estão extremamente organizados. Então, nós temos as gavetas de cima, essas mais fininhas, que são os acessórios. Então, óculos, relógio ali, outros tipos de acessório. Olha a organização. Camisetas de time, tudo dobrado, organizado. Ele é São Paulino. Eu vou mostrar uma camiseta do São Paulo muito especial que tem ali. Então, esse aqui é o closet. Fizemos essa iluminação difusa, que pega ele na sua totalidade. Tem os nichos aqui, um espaço aqui embaixo também para um cestinho de roupa suja. E do nosso oposto, vocês vão conseguir ver, tem um espelhão piso-teto, que pega toda a porta aqui de passagem do closet, que ele fica bem de frente, onde temos o corredor aqui de circulação. Legal, né? Muito funcional. Vou mostrar para vocês agora a camiseta do São Paulo, que é a mais especial de todas, que foi enquadrada nessa daqui. É uma camiseta de quando ele era criança, e aí ele quis emoldurar, e quando a gente foi decidir o local de deixar, né, os quadros da casa, vamos colocar ela num lugar especial aqui, né? Toda vez que você entra e você também veja a sua camisetinha, que tem um grande valor afetivo. Agora vamos ver o banheiro dessa suíte. Ele foi feito em tons de cinza, como vocês puderam ver, tem bastante cinza no apartamento. E aí nós usamos o porcelanato, toda aqui a parte do chão e parede dessa área toda igual. E lá no box nós usamos um diferente, né? Um porcelanato que tem um efeito diferente só lá no box. Tem também a iluminação no nicho para a parte dos sabonetes. Algumas coisas legais aqui desse banheiro é o que nós pensamos e propomos para a questão da espelheira. Ele é um armário como um todo, só que essa parte aqui em cima do vaso tem essa arandela que ficou super elegante. Então serve para apoio, para decoração, né? Toda essa parte. Só que a espelheira, que eu tenho aqui tudo, ela vem, ó. Eu trago por aqui e eu tenho esse armário que também está super organizado para guardar todas as coisas do dia a dia. Legal, né? Porque ficou bem grande. A profundidade é suficiente para essas coisas pequenas que a gente usa no dia a dia. E além disso, eu tenho também o móvel aqui embaixo da bancada, que aí ele serve de apoio para as coisas maiores do banheiro. Os metais daqui, nós usamos o tom preto. Então ele tem o toalheiro aquecido, o box que vai piso-teto também, que ele foi feito no preto, né? A torneira do banheiro, a ducha. Então nós nos preocupamos em colocar os metais num tom em preto para ornar bem com esse espaço. A pedra escolhida foi o quartzo clean e a cuba de apoio em louça. E aqui no banheiro nós usamos a iluminação totalmente difusa. Nós temos os dois perfis, ele está posicionado bem praticamente no eixo, assim, no meio da cuba, porque ele ajuda aqui na iluminação geral, ele não cria aquele triângulo de sombra no rosto. Então, por isso que nós usamos a difusa e usamos uma centralizada, mais ou menos aqui, com relação ao resto da área livre. Então, tem uma iluminação muito uniforme. Vocês conseguem perceber no vídeo que a iluminação daqui ela é bem uniforme como um todo. Além da iluminação natural desse apartamento que ela é muito boa também. Agora vamos ver a parte mais aconchegante dessa suíte. Começamos então aqui com essa prateleira que vai até a ponta, praticamente de fora a fora, para itens decorativos, para aparelho de TV, né? Automação. TV direto na parede, não tem painel, a gente queria garantir essa boa circulação aqui em todo o quarto. E temos a cama com a cabeceira num couro caramelo, que traz um aconchego, deixa o espaço elegante, sofisticado e com uma sensação mais calorosa, sabe? Eu acredito que os tecidos, o natural, ele traz bastante essa sensação para o ambiente. Então, a cabeceira estofada e trabalhada nesse tom, ela ajudou muito nesse contexto todo. Foi feito um painel de marcenaria para recebê-la, tem a iluminação indireta,
Aqui ao fundo nós aplicamos um papel de parede e eu não tenho como não falar, né? Temos 2 bullet marks aqui, logo acima da cabeceira, completando o extremo bom gosto aqui de todo o apartamento. Este painel, ele é a parte de trás do closet. Imagina as costas do guarda-roupa. Lembra que eu falei para vocês que a porta entrava aqui, a porta de correr nessa lateral, e nós havíamos feito esses frisos justamente para não parecer um painel normal, liso. Então tem esse desenho, esse frisadinho entre os espaços para trazer um movimento, para trazer uma textura. Uma das preocupações também eram essa, de deixar o quarto mais aconchegante possível. A cortina nós optamos por um tecido piso-teto, elas são 2 tecidos. Temos a parte de trás, que é um blackout, e a parte da frente, que ela é nesse linho. E é um linho bem fino, então ficou bem elegante, ficou leve também. Complementa toda a ambientação desse quarto, com arte, bom gosto e muita sofisticação. E essa é a suíte desse apartamento maravilhoso. Esse apartamento de 90 metros foi pensado para um morador apaixonado por arte e por espaços organizados. Criamos um ambiente acolhedor e contemporâneo, com base neutra, marcenaria madeirada e peças de artistas brasileiros como Di Cavalcante, que transformaram a casa em uma galeria viva. A integração entre sala, cozinha e varanda trouxe amplitude, enquanto o sofá automatizado, o closet sob medida e a automação completam a funcionalidade que o cliente buscava. Se você deseja um projeto que una estética, conforto e identidade, fale com o Estúdio Merak.